aprofundar o seu conhecimento, que muitas das informações que tinham na internet, elas eram erradas. Com certeza, as informações ainda estão na internet, porque o que está lá não sai. Sim. O que era uma informação que tem lá, que se a gente pesquisar, está errada, e que você já sabe que hoje era uma informação errada. Então, eu vou falar assim, alguns dos principais mitos que você vai encontrar. Ótimo. Seria né? melhor, que né? São, que são isso. Porque quando eu entrava, eu me lembro que entrava no YouTube, eram todos os vídeos de um evento, de um mesmo congresso que tinha. Uhum. Assim, na página principal, sei lá, uns 70% era desse evento. Então, você tinha essas informações desse evento e outras que são comuns que até hoje você encontra. Vou dar uma primeira que talvez seja a mais problemática do ponto de vista público. É a ideia de que vacina causa autismo. Essa ela está colocada como uma das ameaças à saúde global, né? Por que aconteceu isso? Porque teve um fulano lá na Inglaterra chamado Andrew Wakefield, que na época ele era médico, depois ele perdeu a licença, que ele fez um estudo público, um estudo de uma revista importante na Lancet, em 98, dizendo que havia uma relação entre vacinas e autismo. Ele dizia o seguinte, basicamente, que teve um grupo de crianças que teve os sinais do autismo logo depois da vacina. Que essas crianças, essas famílias procuraram ele. E que ele fez uma pesquisa com eles, abriu o intestino, que tinha traços da vacina, e que, portanto, a vacina era a provável responsável. Certo? Bom, depois o que descobriram? Depois que caíram os níveis vacinais no mundo inteiro, né? Isso foi bem relevante. Primeiro, que essas crianças não tiveram os sinais depois da vacina. Algumas tiveram antes, outras tiveram bem depois, outras nem tinham sinais de autismo. Então, aquele dado era falso. Segundo, que eles não procuraram ele. Quem procurou ele foi um grupo de advogados que estava agenciando as famílias para um processo. Terceiro, que não tinha achado nada em intestino de ninguém. Então, quando você tem esses dados sobre o intestino, não é ele que abriu, eram os assistentes, né? O assistente ia lá, abria, fazia um relatório e mandava para ele. Quando pegaram o relatório, não dizia nada daquilo. Todos os dados do artigo eram forjados, né? Então, os dados eram falsos. Terceiro, qual era o motivo? Qual era o lance? Ele tinha patenteado uma outra vacina que ele queria vender no lugar. E quarto, ele recebeu uma propina do grupo de advogados que queria fazer o processo. Enfim, e aí, por conta disso, foi feito um conjunto enorme de outras pesquisas sobre vacina, especificamente porque caiu o nível de vacina, então precisava demonstrar aquilo para recuperar a confiança. Então, nós tivemos uma grande meta-análise, por exemplo, mais de 1 milhão de crianças. Nós tivemos um estudo de um país inteiro, um país nórdico, porque quando você faz estudo de um país inteiro, fica muito forte, porque você pega todas as classes sociais, pega tudo. Então, comparo todas aquelas que tinham tomado a vacina ou que não tinham tomado a vacina, os níveis de autismo eram exatamente os mesmos. Não faz diferença absolutamente nenhuma. Então, tem se investido muito dinheiro nessa história, e aí toda hora isso aparece. Agora, por exemplo, o ministro, equivalente ao ministro da Saúde, o Trump, está falando a mesma coisa. Aí vão querer fazer um monte de coisa. Porque, veja, aí você fala assim, mas qual é o problema de fazer outra pesquisa? O problema é que o dinheiro não é infinito. E a gente quer ajudar as pessoas, a pessoa tem seletividade alimentar. Cadê a pesquisa? Não, vamos fazer a pesquisa de novo da vacina. E depois vamos fazer de novo, e depois vamos fazer de novo, e depois vamos fazer mais uma. Por quê? Porque o cara tá dizendo no Instagram que é a vacina. Então a gente tem um monte de condição de agressividade, a gente tem condições degenerativas, que a gente precisa fazer pesquisa genética. E é caro. Então a gente precisa priorizar a pesquisa para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A causa real, as causas reais genéticas. Se eu estou pesquisando uma coisa que eu já sei, eu não vou pesquisar aquilo que eu não sei. Que de fato para a gente chegar nas causas ambientais e genéticas. Então, é que vacina causa autismo talvez seja um mito mais deletério, mais problemático. Mas tem outras. Por exemplo, de que todo autista é super inteligente. Isso é falso. Os dados mostram o seguinte, que entre as pessoas autistas, mais ou menos 40% têm deficiência intelectual. Ou seja, tem autismo e tem um QI abaixo de 70. Né? Uns 30 e poucos por cento por aí. Você tem uns 20 e tantos por cento que tem inteligência que chamam de limítrofe. Porque assim, a inteligência média é 100, certo? 2 desvio padrão para baixo, 70. De 70 para baixo é que vai caracterizar a deficiência intelectual se tiver prejuízos adaptativos. Certo. Entre 70 e 85, você tem uma redução muito importante, mas não chega a essa deficiência intelectual. Então mais ou menos 20 e poucos por cento, 30% tem
entre 85 e 80, que é uma redução muito importante. E você tem lá uns 20 e poucos por cento que tem, ou 30 e poucos por cento que tem na média. E alguns, um percentual pequeno, tem acima da média. Então, isso eu estou falando dos Estados Unidos, onde você tem intervenção precoce, ou seja, os indivíduos ali, se você olhar no Brasil, por exemplo, você provavelmente tem maiores níveis de deficiência intelectual e de inteligência limítrofe, porque você não tem intervenção praticamente, né? Então, esse mito de que todos os autistas são super inteligentes, ele tem vários problemas, mas um dos problemas que tem é dizer o seguinte: não, os caras inteligentes, eles se viram. Você não precisa de intervenção. Para que você vai dar intervenção? Para que você vai pagar direito? Deixa os caras. Os caras, eles são mais produtivos do que a média, né? Então, é tudo Elon Musk, entende? Então, isso não é verdade. Eu tô falando do Elon Musk porque o Elon Musk, ele diz que é diagnosticado. E eles não necessariamente têm alguma habilidade que pode ser desenvolvida, então. Não, você desenvolve habilidades, mas essa ideia de uma habilidade... Uma super habilidade, não tem. Não. Essa super... Porque acho que a galera... Pois é, o hiperfoco, você falou que... sim. O hiperfoco todos têm. Não todos têm, porque dos 4 você tem que ter 2. Dos 4 aqui, dos 4. Tá. Mas Desculpa. o fato de ter hiperfoco não quer dizer que você tem uma super habilidade. Eu tenho hiperfoco em galho, e daí? Eu tenho hiperfoco em galinha pintadinha. Aonde que isso vai me levar? A questão da super habilidade, ela é ligada a uma outra condição diferente chamada savantismo, que em geral são autistas com deficiência intelectual. É o indivíduo que tem uma ilha de habilidade. A gente chama de savantismo, ou síndrome do sábio, ou síndrome de savant, que é cerca de 10% de quem tem esse perfil. Portanto, é uma quantidade bem pequena. É um indivíduo que você diz assim, por exemplo, quanto que é 1498 vezes raiz quadrada de 720? Ele fala a resposta imediatamente para você. E esse indivíduo, muitas vezes, o mesmo indivíduo não consegue amarrar o sapato. O mesmo indivíduo não consegue, por exemplo, escrever. É o cara do Rayman, aquele filme do Tom Cruise. Isso. O filme do Tom Cruise com Dustin Hoffman, Rain Man, que é de 88 para 89, ele é baseado num personagem real chamado Kim Peek, que era um indivíduo que realmente fazia aquelas coisas. Quando caía os palitinhos, ele realmente sabia quantos palitinhos tinha. Mas aquele mesmo indivíduo não conseguia fazer, tomar um banho sozinho, fritar um ovo. Então ele não conseguia fazer coisas básicas. Então isso é uma ilha de habilidade. A ilha de habilidade é uma coisa que pode ser bonito para quem tá vendo, mas para a vida real do indivíduo, ela não resolve. Ela só mascara um problema real, porque ele tem dificuldade no dia a dia. Então, em geral, são indivíduos que têm uma deficiência intelectual, o savantismo. Dependendo de qual for a definição, tem que ter a deficiência intelectual. Então, ela é uma condição que, apesar dela ser curiosa, ela não resolve os problemas de autonomia do indivíduo. Mas da onde que nasce essa romantização de... Nossa, eu sou autista com hiperfoco, tenho super habilidades, isso daqui. Nossa, que isso? É muito bom isso, tal. Eu acho que nasce talvez de duas coisas. A gente não sabe claramente de onde que nasce isso, mas eu vou citar duas coisas aqui que eu acho que contribuem. Uma é a representação na mídia. Por exemplo, a gente está falando do Rain Man, que foi um filme extraordinário, maravilhoso, e que criou um pouco essa impressão, né? Eu tenho um artigo publicado sobre séries de TV e autismo. Num certo momento, tinha 4 séries que tinham personagens autistas principais. Uma chamada The Bridge, a outra Touch, a outra Parenthood e a outra era Alphas. Todos os 4 eram gênios. Então, veja, é muito mais cinematográfico o gênio do que o indivíduo com nível 3 que não fala, que não consegue ir no banheiro. Entende? Então, existe uma questão que é a seguinte: esses indivíduos existem. Então, ele existir numa série ou existir num filme não é um problema. O problema é quando todos só mostram isso. Sim. Entendeu? Inclusive, nós estamos agora, essa semana, ontem, né? Lançou o filme do Mion sobre autismo, que eu acho que destoa um pouco desse estereótipo. Mas uma parte desse estereótipo é criado por filmes. Uma outra parte talvez seja criada pela própria dinâmica das redes sociais. Das pessoas se apresentarem, né, e dizer, não, eu sou autista com altas habilidades, superdotação. Porque, veja, esse indivíduo que tem essas características, ele pode ter uma rede social e ele pode falar. O indivíduo que não fala, que tem mais comprometimento, ele não está na rede social falando porque é impossível. Então, a própria dinâmica cria uma percepção equivocada na sociedade, de que eles são a maioria, de que eles existem em grande quantidade, porque os outros não estão aparecendo. E, além disso, existe uma crítica
que é quando os indivíduos aparecem, indivíduos com maior comprometimento aparecem, principalmente quando tem crise e tal, é que existe essa crítica de que, se você está mostrando, isso aqui é exploração, ele não tem como consentir, né? O que eu acho um problema, porque eu acho que a sociedade precisa entender o espectro como um todo, né? Eu não culpo essas famílias, não acho que é um problema, embora eu entenda que sempre precisa ter um equilíbrio, uma moderação nessas relações, mas eu acho que isso não é um problema. Mas o fato de que os indivíduos com maior capacidade linguística e intelectual conseguem aparecer mais nesses ambientes, cria essa percepção distorcida. Voltando agora lá atrás, você continuar as fake news que você encontrava na internet. Sim. Então, essa de que os autistas são sempre muito inteligentes é uma delas. Existe uma outra que às vezes ela parece meio com muitas variações, que é a de que o aumento de autismo decorre dos hábitos atuais. Então, por exemplo, porque você está comendo, a alimentação, comida com muito, sei lá, processada, ou comida com muito glúten, sei lá, microplástico, qualquer coisa assim. Hoje, a gente não tem informação, essas coisas estão sendo investigadas, tudo isso tem pesquisa, né? As pesquisas estão acontecendo. Mas não tem investigações que demonstrem que qualquer dessas coisas tem de fato uma influência na quantidade do autismo, né? Você hoje tem 1 a cada 36 pessoas autistas, tá? Isso é um estudo do CDC, eles fazem acompanhamento a cada 2 anos. Só que quando você olha a série histórica, então, antes era 44, 50 e tal, quando você olha, você vai ver, por exemplo, que nos últimos anos, o que mudou? Mudou porque, no último, por exemplo, os latinos tinham menos diagnóstico. Mas não é porque tinha menos autismo, é porque tinha menos acesso. No último. No penúltimo, os negros tinham menos. No antepenúltimo, eram as meninas que tinham menos acesso. Então, eles foram corrigindo distorções. E quando você olha muito para o passado, o que você chama de autismo mudou. A definição mudou. Então a definição era isso e agora ela é isso. É claro que vai ter mais gente. Então antes você tinha autismo, na mesma categoria, que chama TGD, Transtorno Global do Desenvolvimento. Você tinha autismo, síndrome de Asperger, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância. Tudo isso virou autismo. Quando isso passa a ser autismo, é claro que o autismo que é isso aumenta de quantidade. Então isso é uma consideração epidemiológica que a gente tem que ter. Só que para a população que está na base, ela só sabe que ela tinha ouvido falar de uma quantidade e agora está ouvindo falar de outra quantidade. E aí ela tenta entender por que isso está acontecendo. Deve ser porque a pessoa está comendo na rua, está comendo corante, porque está comendo não sei o quê. E aí as pessoas, claro, também às vezes se aproveitam, às vezes a pessoa não entende também. Então, mas pegando exemplos da vida, assim, te cortando, se pegar, por exemplo, quando eu tenho 44 anos, quando eu tinha 15, 14 anos na escola, eu estudava numa escola com 1.000 alunos e não me lembro de ter 1 ou 2 autistas na escola. Não tinha. E hoje, por exemplo, você pega a escola do meu filho, que tem 600 alunos, cada sala tem 2, 1, 3. Né? Então, assim, a quantidade aumentou muito. Então vamos nesse lá. Sentido. Vamos olhar esse caso que você falou. Onde que eu, leigo, estou errando? O que eu estou analisando de forma errada? Tem 3 erros aí nesse raciocínio. O primeiro é o seguinte. Vai lá na sua cidade e vê qual era o tamanho, quantos autistas tinha na APAI naquela época e quantos tem hoje. Primeira coisa, as escolas especiais eram muito grandes, praticamente todo mundo que ia para a escola especial. Verdade. Hoje a escola especial está minúscula, quase todo mundo está na escola comum. Verdade. Certo. Mas se você fizer esse cálculo, não vai dar a mesma quantidade, ainda tem uma parte faltando. Segundo, mesmo nas escolas